Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Guilherme Gilfrida, sou membro aqui da equipe curatorial. Agradeço muito a presença de todos vocês nesse dia intenso de discussão. Agora vamos para a nossa última mesa. Vou chamar o primeiro palestrante, que é o Guilherme Wisnik, que é professor da FAO-USP, foi colunista do jornal Folha de São Paulo entre 2006 e 2007 e depois em 2016, autor de livros como Lúcio Costa e Espaço em Obra, foi curador de exposições como Cildo Meirelles, Rio Oir, Paulo Mendes da Rocha, Natureza como Projeto, Pedra no Céu, Arte e Arquitetura de Paulo Mendes da Rocha, e Infinito Vão, Arquitetura Brasileira e Contemporânea. Foi também curador-geral da 10ª Bienal de Arquitetura de 2013. Antes dele subir, só lembrar a todo mundo que quem tiver perguntas, que escreva nos papéis que foram entregues na entrada, que os colaboradores aqui do museu estão aqui pelo teatro recebendo essas perguntas, e no final a gente vai fazer um debate a partir delas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme Gilfrida, meu xará. Obrigado ao André Mesquita e ao Adriano Pedrosa pelo convite. É um prazer estar presente nesse evento tão importante, tão forte e tão apropriado nesse momento, né? Como é pouco tempo, eu vou logo ao assunto. Vocês viram que a palestra tem como título Museus Sem Aura. Eu começo com uma imagem que talvez seja surpreendente para quem vai falar sobre o MASP, mas para falar de aura, né, eu tenho que voltar, mesmo que muito rapidamente, à definição de aura, tal como dada por Walter Benjamin, no famoso ensaio Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Nesse ensaio, que é um ensaio muito conhecido, em que o Benjamin faz todo um percurso sobre as transformações da arte ao longo da história para desembocar no surgimento da fotografia e do cinema, né, tem uma passagem importante em que ele volta até as pinturas rupestres para dizer que o surgimento da arte na nossa cultura está ligado à ideia do valor de culto, né, quando ainda, inclusive, não se pensa enquanto arte, né? A arte, entre aspas, dos pintores paleolíticos não se entendia enquanto arte, justamente se apresentando como valor de culto, isso é, imaginando que aqueles desenhos teriam uma função mágica de instauradora da realidade, quando não se pensava uma diferença entre realidade e representação. Eu passo muito rápido com isso para dizer que o que ele descreve é que, ao longo da cultura, pelo menos na ocidental, isso claramente, né, a arte vai deixando de ter valor de culto e vai ganhando cada vez mais um valor de exposição. Isso é, ela vai deixando de ser feita para instaurar o mundo e vai cada vez mais tendo um papel de exibir algo que foi feito e que é contemplado. Bem, o ponto é que, mesmo assim, mesmo numa sociedade laica, né, alguma coisa na obra de arte conserva um mínimo de sagrado, né, e essa é a aura, né, e é justamente mesmo esse resquício do sagrado que é posto em causa no século XX, com a reprodutibilidade técnica, né, e com a arte de massas e com o surgimento dos museus. Nesse texto, o Walter Benjamin tem uma visão positiva da perda da aura, né? Ele vê com entusiasmo um movimento democratizante, que é o rompimento da aura em nome de uma grande ampliação, né? E talvez, isso aqui eu trouxe uma imagem dos salões burgueses, né, do século XIX, como sendo justamente esse acúmulo de telas empilhadas umas sobre as outras, como essa ideia do museu como palácio, como um templo da cultura no mundo burguês pós-revolução industrial, né, onde a arte como valor de exposição tem a sua apoteose, digamos assim, né. Esse é o Altes Museum do Schinkel, em Berlim, para lembrar que, nesse momento, inclusive, os museus vão ganhando as tipologias
que antigamente eram devotadas aos edifícios públicos, nas sedes de poder. Quer dizer, eles vão tendo vão se investindo desse lugar importante, né, de ser a guarda dos tesouros da cultura, né. No entanto, sabemos também que eu estou fazendo um percurso muito rápido, né, mas que o percurso da arte moderna, em grande medida, é a dessacralização desse lugar, né? E tanto na pintura quanto na escultura, os artistas, na passagem do século XIX para o XX, vão criticando essa situação aurática da obra de arte, essa separação, uma definição muito precisa que o Benjamin dá da aura, né? Ele diz: a aura é aquilo que torna um objeto muito distante de nós, sendo que ele pode estar a um palmo do nosso nariz, né? Você está diante, muito próximo de um quadro, mas ele está longínquo, porque ele está em outro plano, né? É uma separação simbólica. Então, é essa distinção, é essa distância que a arte moderna vai romper à medida em que ela traz a obra de arte para o plano imanente, para o lugar ordinário, que é o mesmo lugar onde nós estamos, rompendo com essa separação quase que ontológica. O Rodin ocupa um papel fundamental ao trazer as esculturas para o chão, né, retirando as bases, retirando a monumentalidade, e depois a escultura moderna, até Calder, né, Noguchi e tantos outros, Henry Moore, desenvolve essa ideia, né? Uma obra de arte absolutamente não aurática, posta no lugar que é o mesmo que nós estamos, o chão que nós pisamos, sem que aquela distância simbólica se coloque mais, chegando até nos bichos da Lígia Clark, que esse é o Mário Pedrosa manipulando numa das bienais de São Paulo. Dito isso, que era só uma introdução, chegamos nos museus modernos, né? E aí, é claro, eu vou mostrar alguns, mas o foco é a Lina, né? A Lina era uma arquiteta, uma pensadora, uma designer, uma artista, também uma diretora de museu, que pensava muito essa questão, né? Tem muitas declarações da Lina que são, francamente, antipáticas em relação à ideia de museu. Eu não gosto de museu, museu é lugar de velharia, né? Museu é um lugar antigo, não serve, né, é um repositório de tradicionalismos. Então, o museu, para valer a pena, né, para a Lina, tinha que ser uma outra coisa, né? Tinha que ser um lugar voltado para o futuro e voltado para a exibição da arte num sentido muito mais dinâmico, né? Exatamente uma relação do público com a obra de arte entendida a partir desse plano imanente e não transcendente, né? A Lina tem muitas declarações fortes sobre o assunto, né? Ela dizia, por exemplo, que o MASP era um projeto que afrontava o esnobismo cultural da elite brasileira e paulistana, né? Exatamente uma elite que estava acostumada a estofados e controles remotos, né? Quer dizer, isso é muito direto o que ela quer dizer, né? Ela está afrontando claramente uma preguiça intelectual que espelha uma relação de classe, né? Uma burguesia meio aristocracia que está acostumada a ganhar tudo de graça, né? E que nunca fez esforço nenhum para evoluir culturalmente. Então, o museu, para a Lina, ela tinha que ser um desafio para essas pessoas também, né? O museu tinha que ser um lugar que afronta essa preguiça, que, no fundo, é um esnobismo, né? Um dos exemplos que eu acho bastante claros dessa ideia são as cadeiras de madeira que ela faz, né? Por exemplo, do Teatro do Sesc Pompeia, e que ela projetou também para esse auditório aqui, e que não foram instaladas, mas essas cadeiras de madeira, inclusive com aquele rasgo atrás na nossa coluna, todo mundo aqui que já sentou nessas cadeiras sabe que elas não são assim exatamente confortáveis, né?
E, no entanto, a Lina dizia, e fazia uma defesa muito empenhada, né, de que exatamente em lugares assim, cadeiras de auditório, cadeira do teatro-oficina também, essas cadeiras de teatro, de auditório, elas não têm que ser cadeiras para você relaxar demais e dormir, né? Você não tem que ficar naquela posição que vai te levar à sonolência. Ao contrário, ela tem que te dar sempre um certo desconforto para você estar se sentindo ativo, alerta, né? É uma posição brechtiana, né? O teatro brechtiano é exatamente essa ideia do distanciamento crítico. Você coloca o personagem em situação e o público consciente, autoconsciente enquanto público, né? E não alguém que mergulha no ilusionismo da narrativa, né? Então, esse desnudamento dos papéis é que é sempre fundamental, né? É uma operação de desnudamento de tudo, no sentido de retirar as camadas ilusionistas e deixar a explicitação dos papéis muito claras, para que as pessoas se sintam ativas, para que elas queiram atuar e participar, e não se conformarem nessa posição que eu chamei de preguiça intelectual. Bom, então, assim, isso já é visível no projeto para o MASP da 7 de abril, né, nesses aparatos muito leves e mínimos, né, nessa já caminho de retirada dos suportes ao máximo, num contexto do final dos anos 40, início dos anos 50, em que justamente entrava com força no Brasil a arte concreta, né, que era a arte abstrata, que foi ganhando o nome de concretismo entre nós, e que potencializava essa vanguarda construtiva, né, da qual a Lina fazia parte, e com um tipo de raciocínio, como eu estou descrevendo aqui, de essencialização, de despojamento, de desnudamento, que é muito nítido na Casa de Vidro, que é a essência do projeto, inclusive, que é muito belo numa foto como essa, né, e que está absolutamente em sintonia com essas ideias que eu estou procurando explicar. Então, assim, é evidente que o projeto para o MASP ele tem um precedente importantíssimo no projeto que ela faz para o Museu à Beira do Oceano, né, que é o museu na praia de São Vicente, que não foi construído, né, mas que foi um ensaio do mesmo ano que a Casa de Vidro, né, e um ensaio radical. Bom, ela tem diferenças importantes em relação ao MASP, sobretudo construtivas aqui. Esses eu acho que seriam pórticos, se não me engano, e estão no sentido transversal e não longitudinal, mas, quer dizer, a principal diferença, e são 3 fachadas cegas e só uma de vidro, aqui olha para o mar, mas a principal diferença aqui é o fato disso estar diante do mar e não na Avenida Paulista, evidentemente, mas, no fundo, e essas colagens que ela faz são muito bonitas, né, e interessantes sobre o raciocínio, mostram claramente essa ideia de que é como se fossem as obras de arte postas em relação direta com o espaço e com a paisagem ao fundo, tentando retirar ao máximo os suportes museográficos, as paredes, as bases, tudo aquilo que justamente cria aura, né? Porque os elementos auráticos, no caso de uma pintura, por excelência, são a moldura do quadro e de uma escultura, a base da escultura. Quer dizer, quando você retira tudo isso e solta essas obras no espaço, você imagina que justamente então essas obras estão nessa relação imanente, como a que eu estava descrevendo, né? É forte a proximidade que existe quando a gente compara essas colagens que a Lina faz com as que o Mies van der Rohe fez mais ou menos 10 anos antes, né, 8, 9 anos antes, para o projeto que ele chamou de Museu para uma Pequena Cidade, um projeto quase abstrato, em que ele também supõe um espaço, né, todo aberto, transparente, com obras de arte que são colocadas sem suporte também, como que planos soltos no espaço, né? E o Mies diz, inclusive, tem sempre a Guernica, as frases do Mies, ele fala, a Guernica é muito difícil de expor, né? O mais bonito seria imaginar a Guernica como um plano solto, que pudesse ser visto contra a paisagem, né? É uma maravilha esse projeto, ele é a matriz de muitas ideias modernas de museu, né?
inclusive desde as casas-pátio que ele faz, e essas construções transparentes, com jardins de escultura do lado de fora, intermediando ainda a relação dentro do vidro e da paisagem, né? O Lúcio Costa, quando projetou o Museu das Missões, em 37 e 38, pensou de maneira muito semelhante, isso ainda para trás, né? Antes do MIS, inclusive, mas, digamos, é um raciocínio moderno que estava circulando. Infelizmente, essa foto que eu tenho não é a da época. A da época existe no livro Registro de uma Vivência, que é quando as esculturas do período jesuíta estão sem parede nenhuma, né? Estão só com aqueles suportes flutuando, voando, que foi a ideia do museu, que o Lúcio Costa queria que as obras de arte encontradas ali no sítio fossem vistas flutuando, tendo a catedral ao fundo, né? Para criar essa relação justamente como que de uma coisa grudar na outra, né? Que é o que embasa o projeto desse museu. Quase chegando no MASP, me faltam 5 minutos e pouco aqui, então acho que vai dar tempo. É fundamental falar do MAN do Reid, né? O projeto do MAN é de 53, é um pouco anterior, é um projeto absolutamente seminal na arquitetura brasileira, né? Essa é uma das fotos do Gauthieron incríveis no Museu em Construção. Vocês estão vendo que ele foi recém-concretado, ele está sem vidro ainda, mas a obra praticamente está pronta, né? E o MAN, esse corpo de concreto instalado no Parque do Aterro do Flamengo, portanto, ele está num lugar onde ele propõe uma relação muito franca com a natureza, isso é fundamental. Esses croquisinhos do Reid, eles demonstram exatamente o partido da ideia, né? O primeiro croquis é só um observador olhando para a Baía de Guanabara, o segundo tem uma laje flutuando acima desse olhar, e o terceiro já tem um museu pronto. Quer dizer, o museu ele se instala no território, mas ele não obstrui a visão, nem para quem está no chão, nem para quem está dentro do museu, porque lá de dentro ele também descortina sempre essas visuais. Portanto, ele não barra nada, ele não é um obstáculo, ele é um museu de uma compreensão moderna da arte em que esse plano imanente está colocado o tempo inteiro. Ele não é uma caixa de tesouros, como eram os museus palacianos do século XIX, ao contrário, ele é a realização plena do ideal moderno da obra de arte em relação direta com a paisagem. No caso aqui, a paisagem, olha lá a escada a qual o Marcelo Ferraz se reportou quando comentou a questão da escadinha, né? A escada do Itamaraty, do Niemeyer, e a escada do MAN, do Reid, os dois grandes paradigmas da escada helicoidal, que deveria ser a escada monumental de uma obra desse porte, né? Mas uma estrutura de concreto armado belíssima, com justamente, vocês estão vendo ali os cabos que penduram a laje do mezanino, não é? Numa situação um tanto semelhante com a daqui do MASP, não é igual, evidentemente, mas tem essa ideia de um corpo de concreto com uma estrutura tão forte que permite você pendurar subestruturas dentro dela, né, que funcionam como anexos internos, o que é muito interessante, né? Então, o MAN do Rio, ele tem essas fachadas envidraçadas, ele permite a contemplação da obra de arte e o desfrute da paisagem simultâneos. Com isso, nós chegamos ao MASP, cujo projeto começa em 57, isso foi contado aqui também antes, né? Esses primeiros esboços, depois ela vai para a Bahia, aí tem a decisão de construir, depois tem transformações, mas, enfim, o projeto do MASP, ele inclusive teve um projeto do Reid, né, para esse terreno aqui. Não sei se alguém hoje comentou isso, imagino que não, mas e o projeto da Lina é infinitamente melhor do que o do Reid para esse caso. O projeto do MASP, ele radicaliza nessa ideia, então, de um museu anti-aurático, como eu estava explicando, né? Porque ele afronta absolutamente. Então, essa é a imagem fundamental, essa é a imagem antiga. Não tem problema, que se vocês quiserem ver como é agora, todo mundo pode ver, né? É fundamental a museografia em relação ao assunto do que eu estava descrevendo, né? Porque o suporte museográfico, ele é, junto com o projeto do museu como um todo, a realização mais plena dessa ideia anti-aurática, porque ela propõe o confronto com a obra de arte, no caso aqui, sobretudo, as pinturas,
de uma maneira muito direta, né? Eliminando as paredes, eliminando ao máximo a ideia dessas intermediações dos suportes. A pintura é pura cor flutuando na nossa frente. A gente entra nessa pinacoteca e encontra, e pode ter, de fato, uma relação muito não mediada. Isso é que é bonito, né? E a Lina, nos textos, nos memoriaizinhos sobre isso, ela sempre enfatizava esse aspecto popular, meio pedagógico que tem, né? Inclusive a explicação atrás que tinha também, né, que o Marcelo citou hoje, tem a ver com isso. Uma tentativa de aproximar, de deselitizar, de desauratizar, né, de desaristocratizar a arte, aproximando de uma sabedoria popular, de um gosto popular, mostrando que isso é alguma coisa muito direta, muito próxima, e é próxima de fato, né? O suporte museográfico ele permite a sensação dessa proximidade. E um detalhe, que não é um detalhe, é muito importante, é o fato de as etiquetas, as legendas das obras estarem no verso, porque a gente sabe o quanto hoje, né, no modo como os museus se tornaram massificados e o turismo cultural é imenso, né? A gente visita museus, a gente viaja para o exterior e visita museus, 2 museus por dia, e visita correndo, né? E às vezes você nem percebe, você está vendo meio que por obrigação, e você vai lendo as legendas antes de ver a obra, porque se aquele pintor não for famoso, você não dá nem ao trabalho de olhar para o quadro, né? E exatamente é isso que ela bloqueia. Você tem que olhar para as obras, né? Depois é que você vai pensar em ler a legenda, em pensar quem foi aquele pintor. A relação é direta, a relação é com a obra. Esse é o artifício final e máximo da ideia de uma arte não aurática, uma arte que rompe esses limites, essas distâncias, que são distâncias psicológicas, que são distâncias simbólicas, que são distâncias culturais. Meu tempo acabou aqui, então, só para terminar, eu queria ler um trechinho só do Walter Benjamin. Não é o texto da reprodutibilidade técnica, é um outro chamado Experiência e Pobreza. É o texto que ele fala do vidro como material anti-aurático por excelência, né? Um texto fundamental para os arquitetos. Mas aqui ele comenta o Paul Klee e o Adolphe Loos como homens modernos, e dá uma definição que eu acho muito bonita. Eu vou encerrar lendo isso. Ele fala assim, esse texto é de 1933, ele diz, tanto um pintor complexo como Paul Klee, quanto um arquiteto programático como Adolphe Loos, rejeitam a imagem do homem tradicional, solene, nobre, adornado com todas as oferendas do passado, para dirigir-se ao nosso contemporâneo, nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas da nossa época. Essa imagem é muito bonita, quer dizer, é esse homem que os modernos queriam, né? Um homem novo, mas não é necessariamente o homem, o modulor, aquela figura universal que acabou sendo um tanto autoritária, é o homem nu, é o homem recém-nascido, né? Esse homem que pisa o mesmo chão que as esculturas do Calder. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vou chamar agora o Barry Bergdahl. O Barry é professor de História de Arquitetura Moderna na Columbia University, em Nova York, curador do Departamento de Arquitetura e Design do MoMA. No MoMA foi responsável pela organização da curadoria e consultoria em diversas exposições, incluindo a Latin American Construction, 1955 a 1980, em 2015, Frank Lloyd Wright at 150, Unpacking the Archive, 2017, e previamente Mise em Berlim, 2001. Suas publicações incluem European Architecture, 1750-1890, parte da série de História da Arquitetura da Oxford, publicada em 2001. Atuou ainda como presidente da Society of Architecture Historians entre 2006 e 2008 e como professor convidado de Belas Artes na Universidade de Cambridge no inverno de 2011. Vou chamar o Barry aqui. Boa tarde a todos e a todas, and muito obrigado pela invitação. I'm very, very happy to be back with all of you, and of course with Lina. I have to say before, I'm going to stick very closely to my text, so I apologize if I'm reading, but I think it's easier for the translators, the
It's not something different from what I wrote. But I want to say, first of all, it's very nervous-making to go towards the end because, as Goethe famously said, everything has already been said, but not by everybody. So I'm going to start immediately with the idea of from temple to catalyzer. Lina Bo Bardi's brilliant combination of a plaza to be activated and a museum as transparent urban belvedere was at once a unique accomplishment and a contribution to the transatlantic debate on the form of the museum, the display of art, and the role of a museum in the city. This debate began in the 1940s, centered equally in Italy, an obvious source of inspiration for Lina Bo Bardi, and in the United States, which Bo Bardi knew largely from publications, since I think I've just learned she may have traveled to New York in 1956, but was not a frequenter of North America. The ideal of a radical rethinking of the display of the work of art, we just heard about from Guillermo in space, had of course been a leitmotif of very separate debates on the museum and art in Italy and the United States and beyond in the 40s. I am probably not the first to show the image, certainly of Albini, a direct inspiration, but I wanted also to show here Friedrich Kiesler, and in particular to take as my leitmotif for this afternoon a statement from Mies van der Rohe, which you'll see accompanied the 1943 design that Guillermo already showed you, in which he said, "The first problem is to establish the museum as a center for enjoyment, not the interment or the burying of art." So the debate was opened on how the museum might be a place of inclusion rather than exclusion. How could one, in Mies van der Rohe's words, erase the barrier between the artwork and the living community? Now, in this regard, I am going to argue less from the traditional art historical perspective of unearthing lines of influence, but rather put in parallel three buildings that you see here that developed entirely independently of one another, but which opened with great public ceremonies within weeks of one another in that fateful year of 1968. And I will say that it's very moving and strange to be here in between your election and our election tomorrow, so that might enter into some of my thoughts as you'll hear as we move along. Now, each of these museums was to be connected, we'll identify them in due course, with the idea of urban renewal debates over society and over inclusion in the 1960s. And this trio takes us to three continents: South America, North America, and Europe. The parade of brand new museums set on large urban plazas that are an integral part of the composition, so the architect is designing building and plaza, begins of course here on the left with the opening of Mies van der Rohe's National Gallery in West Berlin on September 15, 1968. We then go to upstate New York in the middle with the opening of the young Chinese-American architect I.M. Pei's Everson Museum in Syracuse, New York, October 25, 1968. And finally, we return to Avenida Paulista with the opening of MASPI on November 7. The design that brought together both the new thinking on the display of art and the new role of the museum was, as few have remembered, in fact, associated with the protracted history of rethinking cultural institutions in relationship to the large-scale debate on urban renewal. And here in one medium-sized, not at all small, American city, Syracuse, New York. So Mies van der Rohe's famous Museum for a Small City, we've just seen it, best known, of course, in a series of brilliant and influential collages created in 1943. I'll go back to this one because that's actually a different collage. See if we can go back, stick with this one. This building was in fact conceived for a specific site for Syracuse, New York, in the context of a think tank on the post-World War II city. By this time, of course, the U.S. had entered World War II, and Brazil had broken its neutrality to break ties with the Axis, so we're in the middle of the war. Indeed, within months of the United States' entry into World War II, Syracuse had been targeted, not by enemy forces, but by the editors of Fortune and architectural magazines, of Architectural Forum magazines, who made Syracuse the city for study of what the post-war city might look like, a kind of experimental department for the architecture of 1940X, as they labeled a war effort
that they were sure, since they were sure that the war would last less than a decade, put forward Syracuse as the model city because, quote, as a busy industrial community of 200,000, it has many of the characteristics of a thriving city of medium size. If enacted, the editor's plans would have innovated not only in individual building types, but also in an overall vision of a mixed-use downtown for United States cities, which had suffered years of economic depression in the 1930s, only to languish further as resources were allocated to the war effort. So Fortune studied the new economy, and Architectural Forum studied the issue of what the institutions of a new city would be look like. There was a city hall by Louis Kahn, by Charles Eames. There was a hotel by Louis Kahn, and so on and so forth. Perhaps the most important and the most influential, of course, was to be Mies's project for a museum for Syracuse, which you see here in its publication. Now, we have already quoted much from the text that accompanied Mies' design, where he imagined that paintings, including, not insignificantly, Picasso's Guernica, which was a direct response to the bombing of the eponymous Basque village in the Spanish Civil War, that Guernica would not only float freely in the space, but indeed structure the space and be placed in dialogue with both an urban plaza and the larger landscape. Now, Guernica, of course, was held in New York's Museum of Modern Art after 1939 at Picasso's request, that it only returned to Spain once democracy was restored. And it rarely left New York, except notably when it was shown in, get that to go back, in the second São Paulo Biennial 1953. Now, its inclusion, therefore, is iconographically significant and really is a taking up of Picasso's protest by another artist. Works of art would not only campaign for freedom. Mies explained that in this entirely flexible interior, even large-scale works of art acting as partitions, the museum's glass windows would, quote, give sculpture and painting spatial freedom in both the interior and the exterior of the building. Most importantly, Mies continues, the building was to be as much a new frame for looking at works of art from different vantage points, with the works seeming even to hang in space in a great gallery without partitions. As Mies explained, a work such as Picasso's Guernica has been difficult to place in a usual museum. Here it can be seen in relationship to the real world. Now, Mies was equally concerned that the future of the city, a city just being laid out by the Athens Charter followers, would mean a breaking down of boundaries between the public and institutions, between interior and exterior, something that Mies had, of course, essayed at Barcelona and which would continue to be a leitmotif of his American work. He opens his description with a statement. Let's go back to have Mies on board here. Oops. With a statement that I want to read to you. In this project, the barrier between the artwork and the living community is erased by a garden approach for the display of sculpture. The entire building space sets out to create a noble background for the civic and cultural life of the whole community. The entire building space would be available for large groups, so not this empty space. He sees it as a community center, which becomes a leitmotif in the American debate, encouraging a more representative use of the museum than is customary today, and creating a noble background for the civic and cultural life of the whole community. Mies's collages were to take their part in a vibrant debate over whether or not modern art required fundamentally different viewing conditions than traditional art, not only in terms of the way it would be apprehended, but its relationship to the realm of the everyday. Indeed, the notion of a barrier, as we've just heard, between aesthetic contemplation and daily existence was itself being called into question. Now, I do wonder, in fact, on Lina and Pietro's trip to New York, if they paid attention to some of the radical proposals. Frank Lloyd Wright's 1943 project for the Guggenheim, finally under construction. It would have taken Central Park right under the building as originally intended. Or, for that matter, if she was aware of work that was beginning with Mies van der Rohe. Mies's first chance to implement his ideas came with this building that you see now in 1953, when the Museum of Fine Arts in Houston, Texas, received a huge gift for a new building,
with the stipulation that their neoclassical building of 1924 on the left would be extended by a new building by an architect of outstanding reputation and wide experience. Mies was selected, but his hopes of designing an integrated indoor and outdoor space as a unity, the theme of his exhibition work at least since the Barcelona Pavilion, was defeated once he realized the climate of Houston, intensely humid. His first visit was on a hot day, and he is reported to have blurted out to the museum director, "In this climate, you cannot want an open patio. Instead, you have to come to Sao Paulo for a more agreeable climate." Indeed, Mies designed a bowing facade, you see it here, fully glazed in the center from ground to sky to create reciprocal views from the galleries and of the art from the exterior. The Houston Chronicle's art critic wrote that entering Cullinan Hall, the name of the building, is like walking from inside to a new outdoors. The exterior lawn was intended from the first to serve as a place for exhibiting large-scale sculpture. In 1961, one of the most experimental curators of mid-century United States, James Johnson Sweeney, was appointed director. At Houston, he would thrive creating installations in which the art was freestanding with paintings hung directly from the ceiling, with no background at all, creating dialogues between art across the glazed curtain wall of Mies's facade. The chance to link an urban plaza with a transparent display space, first essayed at Barcelona, would come in the early 1960s, when the West Berlin Senate was committed to obtaining a work of architectural art from the immigrant architect as a veritable symbol of an attempt to rebuild a new city of democratic freedom, literally on the ruins of the Nazi capital. So this, just a view of the transformations of the site of Mies's building. You see it by the time he visited the site in the lower right there in the early 1960s, but he knew it well because he lived, in fact, across this canal until he left Germany in 1938. So this was more or less, had been the view from his office window. Here is the first model. I want to move quickly so I don't run out of time. I need to get you to Washington, D.C. Important to know that the Nazi House of Tourism had been built on this site. The building partly reuses its foundations. So tasked with creating a gallery of the 20th century in which Berlin could try to create a collection of avant-garde art of the type that had been banished by the Nazis, the site chosen was on the foundation of a Nazi building. Mies would create a new anchor for the Kulturforum. Design and construction in Berlin would parallel exactly in dates the long evolution of Massby thousands of miles away. Now, although the original brief for a gallery for exhibitions of 20th century art was for 20th century art and thus evoked a long-standing belief that modern art required a non-traditional architectural space, and thus was already designed, the assignment changed as it was decided that the new building would be, in fact, the National Gallery of West Berlin to replace this kind of Acropolis-type building, this Stoa of Schinkel, now lost to East Berlin a few hundred meters away. Mies's building was at once diametrically opposed to the enclosed boxes of, we could think also of the National Gallery in the East, was diametrically opposed to those neoclassical enclosed boxes with their evocations of the ancient agora and the Acropolis or the temple, but at the same time deeply reminiscent in many ways of the idea of a temple, now transparent to extend Schinkel's idea of the museum as an urban belvedere, to include the entire open floor exhibition hall as urban belvedere. Mies was there for the corner laying ceremony in September 1965, and again, when this photo was taken in April 1967, in the spectacular 9-hour operation of lifting the 1,250-ton steel coffer roof into place using hydraulic lifts to lower it onto 8 steel columns. But he was too ill to return for the opening in September 1968. Now, from the beginning, a tension was in play between Mies's modern temple and his concept of a space that might allow spontaneity of cultural expression and daily encounter worthy of what the late Mies specialist Detlef Mertens calls Mies's event space.
In 1967, even before the building opened, the newly appointed director, Werner Haftmann, described it as, quote, the first work of art set up on this pedestal, the first work of art which the visitor encounters. And he worried that because of the grandeur of its style, the building demands the very highest quality of the art exhibited within. Would art dictate the building or the other way around? A lone exhibition of the works of Piet Mondrian. Oh, I'm sorry, we've lost my slide of Piet Mondrian, where the Piet Mondrians were hanging directly in the space, and they connected actually to the geometry of Mies's space, this kind of dialogue between the two that caused an enormous amount of contemplation. Some celebrated this incredible new dialogue between art and architecture, but others wondered, in fact, if what the side called the spatial inadequacy of Mies's glass pavilion, in fact, hindered viewing the works. Some critics said that the paintings were reduced to postage stamps, and Mies was accused of making the museum again into a cemetery of bourgeois art, squeezing, as he did, many of the paintings into the area below the plaza. The battle between aesthetic serenity and removed from the everyday world, and the dialogue between art and the quotidian has continued on this site ever since. From the beginning, it was wondered if the calm of Mies's building, some said its austere atmosphere, could admit the iconoclasm of pop art. Could Andy Warhol enter the Mies van der Rohe building? In his concept of universal space, Mies, however, was emphatic that despite the solemn tone, the space was neutral and could be adjusted to any circumstances. For him, he had reversed Louis Sullivan's famous notion that form follows function, since now the form was a frame in which the most diverse and changing functions could find a home. In a landscape still not fully cleared of bombed-out buildings, Mies argued that architecture could accommodate change and avoid becoming a disposable commodity. The museum planned an opening ceremony, you see it here, in which a beat music group, played in the sunken sculpture garden, while in the exhibition rooms were animated by a Dixieland jazz band. Still, there's during the opening ceremony, some respect for art. Still, Mies's attitude toward the city was one of a detached spectator rather than an engaged participant. The building defined its own pedestal, accessible up a flight of steps worthy of the Athenian Acropolis. Floor-to-ceiling glass set up a dialogue between the museum and its urban surroundings. Mies insisted that the curtains, there you see the Mondrian exhibition, were only to be closed if the sunlight was strong enough to threaten the works of art, and even when closed, that the transparency of the curtains should allow visitors to see the silhouettes of Berlin's buildings. The city was, however, held at bay, pictorialized. We do not know what Mies would have thought of the wide-scale adoption of his plaza as an ideal setting for skateboarding. For him, it was the serene gymnastics of holding a floating roof above a universal space made possible by radical structural experiment with American steel I-beams. Now, I do not know if Mies van der Rohe and Lina Bo Bardi ever met, but the first designs of MASP were drawn up in 1957, in the same year that Mies was at work on a design for the United States Consulate for Sao Paulo, in fact, for Avenida Paulista. I do not need to tell this audience, and we've seen it already today, that at least since the 1920s, this great avenue, which had shifted radically over the years from private to more public and commercial uses, was the focal point of protests, as well as of daily strolling and of festivities. And in 1959, Mies was again in Sao Paulo when he had a monographic room at the 5th Biennale, the same biennale in which Lina Bo Bardi created a stunning display of art from the Northeast. It may have been on that occasion, there is that Lina, and it may have been on that occasion when this rare photograph of Mies van der Rohe smiling was taken, for he's in discussion with Lucio Costa and someone else who I haven't yet identified, looking at the projects for Brasilia. Now, it is all too obvious that Lina Bo Bardi and her engineering collaborators were fascinated with Mies's structural solutions, even translating some of his steel designs into reinforced concrete. But even this change of material was significant, since, as we've heard over and over again from the first, MASP was a building that wanted to celebrate roughness, the quotidian, and directness, against cultural snobbery.
But it was not, of course, just the surfaces, but the radical gesture of a plaza that has no separation whatsoever from the realm or the level of the sidewalk, one in which there were no barriers and distinctions between the passerby and the museum visitor, in which everything from a children's carnival to a street protest might take umbrage under her raised belvedere and spill out onto the apron of the terrace overlooking the city beyond, this concept of vau livre. For if the structure reinterprets Mies in programming both interior and exterior spaces, she took inspiration from her own experiences in the Northeast and to her admiration of the ideas of the popular theater, replete with magic, as in the cacophonous farmyard concept of Antoine Artaud. Now let's just conclude by going back to the 1968, not here, but in two countries that are shared by political troubles in 1968 and, of course, again in 2017. October 1968 was, of course, no calm moment in Syracuse, New York, let alone, as you can see, in any other place in the United States. Martin Luther King had been assassinated in April, student riots erupted at Columbia and Berkeley, and in June, Robert F. Kennedy was murdered. The museum that came out ultimately out of the museum for a small city of 1943, and I'll show it to you in a moment, was ready to be opened. We're back in Syracuse, a place probably few of you have been to. Within days, in late October 1968, the Everson Museum of Art, designed by I.M. Pei, you see him there young in the lower picture, a relatively young architect who had taken his diploma at Harvard's Graduate School of Design with this extraordinary design for a museum of Chinese art, another museum setting out to reinterpret Mies's Transparency, but now in Chinese terms. As the museum was being inaugurated in October 1968, new protests erupted. The Everson was in fact inaugurated on October 25th, 1968, just days before thousands of Syracuse University students disrupted presidential candidate Richard Nixon's visit to the War Memorial Building across the street. It would be just to the far right of our image there. The students entering the hall singing the sounds of silence. They were surprised, however, when Nixon began to sing along. He actually even knew the words. 7 years earlier, Pei had presented his philosophy to the Everson Museum's board, defining a museum as a community's expression towards cultural values, and he stated that it is the responsibility of the architect and the city to nourish the growing need for expression, and I'm almost to the end here, by the way, for expression and an interest in art, to nourish the growing need for expression in art, and stress the need of making the museum the center of the cultural life of a community, and to the fact that to create a building of quality would symbolize this civic self-assurance. The building that resulted was indeed let's see the outside for a moment, was indeed a highly innovative space for exhibiting, but it also returned to the notion of the museum galleries internally focused around this central atrium, another spiral staircase, galleries internally focused, if not on a great classical rotunda or dome, then on a great atrium, what has since then become the absolute cliche of museum design. It was a reproduction, in a sense, of a public square inside, within the safe precincts of the museum. The opaque galleries in a pinwheeled around this space, and cantilevered over a large and rather amorphous public plaza. New public housing had made this part of Syracuse increasingly largely poor and African-American, an African-American neighborhood who lived on the edge of this architectural gem amidst mid-century urban renewal. To make sure that the middle-class museum goers who increasingly had moved away from the city to Verdun suburbs would continue to come downtown, the museum's lower level was directly linked to a parking garage. So white suburbanites would enter without ever seeing this outside sculpture. Progressive architecture celebrated the design, noting that it is, quote, quite conspicuously a piece of abstract sculpture placed within a civic plaza setting, a sort of sculpture to house sculptures, one might say, a work of art for other work of arts. And it was to lead to Pei securing new museum commissions, first at nearby Cornell University, and then in 1968, days after the inauguration of this building, to design a new building for the National Gallery of Art on the Mall in Washington, D.C.
creating an atrium inside with views to creating an atrium with very selective views to the Capitol building and no views whatsoever to the National Mall, a place of protest. So I just want to end here in the end of 2017 with this contrast between an enclosed atrium next to a place of national demonstration, celebration, but also political resistance, and the contrast with what Lina Bo Bardi and the many collaborators who we just heard about left as a legacy on Avenida Paulista. Many thanks. Muito obrigado. A nossa última palestrante é a Olivia de Oliveira, que é arquiteta, mestre e doutora pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, trabalha em Lausanne, na Suíça, associada ao escritório Butikoffer de Oliveira Vernet, autora da monografia de Lina Bo Bardi, Obra Construída, pela Gustavo Guilly, publicada em 2002, e do livro Subtle Substance, Arquitetura de Lina Bo Bardi, também publicada pelo Gustavo Guilly em 2006. Prêmio IAB São Paulo 2006 e shortlist do Royal Institute of British Architects de Londres em 2007. É professora visitante no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Federal da Bahia, coordenando o projeto de pesquisa Vazios Construídos, entre 2015 e 2018. Olivia. Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer esse convite, né? É uma honra estar aqui. Um convite extremamente generoso de Adriano Pedrosa, de Guilherme, André, Malco, Natália, toda essa equipe que organizou esse evento e essa possibilidade de estar aqui também participando e com os colegas, né, também de reencontrá-los e esse debate. É super complicado ser a última pessoa a falar. A maioria das coisas já foram ditas. E também a maioria das imagens também que a gente vai apresentar aqui, acho que todas elas já foram vistas. Mas a gente vai tentar dar uma visão um pouco diferente, talvez complementar do que foi falado até agora. Quando a gente pronuncia a data de 1968, de alguma maneira vem na memória um ano paradigmático, né? Algumas pessoas já falaram sobre isso. É um ano em que uma nova geração em diversos países do mundo vão estar se rebelando, convocando um mundo novo, capaz de revolucionar todas as áreas de comportamento, reivindicando a liberdade do corpo, a afirmação da mulher, um outro modo de vida, onde a imaginação ganharia o poder. Colocando também em xeque uma ordem dominante, sobretudo a cultura ocidental dominante. Há uma série de revoltas que vão estar acontecendo, revoltas sociais, principalmente os movimentos estudantis, onde se exprime essa revolta contra todo tipo de autoritarismo, contra o modelo capitalista, o modelo de vida consumista engendrado por ele. Se, entretanto, 1968 é marcado pelo apogeu desse espírito utópico libertário que vinha sendo construído desde toda a década de 60, ele também é marcado pela tentativa de sufocamento definitivo desses ideais, que serão reprimidos com diferentes graus de violência e autoritarismo. Pensemos em maio de 68, em Paris, dirigidas contra o governo de Gaulle, o movimento de direitos cívicos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que acabamos também de ver alguma coisa, a Primavera de Praga, sufocada pelos tanques russos, as manifestações estudantis no México, iniciadas em julho e caladas em outubro pelo massacre do Tlatelolcoa. No Brasil, esse clima impregnou fortemente também as artes, a cultura, dando impulso a uma grande mobilização social. Pensemos em março de 68, que ocorre no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil, considerada uma das maiores mobilizações estudantis no país contra a ditadura militar. Lembremos também que 1968 é finalizado com o fechamento do Congresso. Costa e Silva baixa o AI-5 em dezembro. Ao contrário dos anteriores atos, esse ato não tinha uma duração limitada no tempo. Ele dura até 1979. Esse ato ele dá amplos poderes ao presidente, inclusive de intervir nos estados, nos municípios, caçar mandatos, suspender direitos políticos, demitir servidores públicos. E, com esse ato, ocorre também uma concentração de poderes na mão do presidente, nos órgãos de vigilância e repressão, censura, meios de comunicação e tortura, passam a fazer parte integrante dos métodos do governo e se inicia, assim, o ciclo mais brutal da ditadura. Mas por que a gente está falando disso tudo aqui agora, né? Enfim,
Eu comecei a escrever esse texto bem antes de todo esse processo que a gente está vivendo. É uma pura coincidência. Porque acreditamos, finalmente, que o edifício do MASP e da Avenida Paulista é uma obra que também pode ser lida como manifesto de resistência. E essa é a questão que eu quero tratar aqui hoje, na minha fala, e eu proponho fazer isso a partir de uma pequena análise dos desenhos escolhidos, alguns desenhos que Lina está fazendo para o MASP durante justamente essa década, né, 11 anos, entre 1957 e 1968. Vai mostrar como essa obra vai estar dialogando com o seu tempo, clamando pela liberdade, a utopia, reivindicada junto a toda essa geração de intelectuais e artistas, e como, ao mesmo tempo, ela vai também estar denunciando esses obscuros acontecimentos do período. E também, principalmente, como o espírito utópico libertário que dela se exala é mais do que fundamental hoje. Então, tenho que começar a passar aqui, vamos ver se funciona. Aí. O primeiro desenho que... Ai, vixe, calma, tenho que voltar. Esse é o primeiro. L'ombra della sera. Essa perspectiva, acho que um dos mais expressivos desenhos de Lina, realizado para o vão do MASP, em 1965, que Lina intitula em italiano, né, L'ombra della sera, quer dizer sombra do entardecer, em português. A gente vê essas cores do céu avermelhado, não sei se está... se as cores desse céu avermelhado podem evocar um fim de tarde, esse processo, esse momento mágico de passagem do dia para a noite, essa perspectiva também traz algo de inquietante. Pelo seu predomínio dessas cores fortes, né, do preto, do vermelho, também pelo ângulo de vista escolhido, meio deformado, apresentando longitudinalmente o edifício e dando ainda mais essa perspectiva de 70 metros de extensão do MASP. Difícil acreditar que a gente está diante de uma imprecisão, visto que Lina sabia exatamente o que é uma perspectiva. Algumas manchas também a gente vê de tons verdes à esquerda e à direita do desenho, que mostram, definem, dão o que é o Belvedere e o Parque Trianon do outro lado, né? Somente induzem. Uma mancha negra no fundo, sugerindo a chegada proeminente de uma tormenta. O desenho é claramente dividido em duas partes, né? A parte de baixo, o vão praticamente vazio, apenas 2 casais, desenhados com traços muito tênues, né? Os personagens são reconhecidos mais pela sombra alongada que eles projetam no chão do que pelos próprios corpos e materiais fantasmagóricos, acentuando ainda mais a dramaticidade do desenho. Na parte superior, ao contrário, a gente vê que a atenção de Lina ela é colocada mais nessa parte, né? Como se a laje de concreto, representada aqui com essa enorme massa cinzenta, pesasse sobre o observador. Nela aparecem alguns símbolos, algumas grafias dificilmente decifráveis, ao menos à primeira vista. Visto que algumas palavras, quando a gente gira a tela ao contrário, elas estão escritas em espelho. Palavras escritas, 2 delas claramente, né, identificáveis, liber, lá em cima, e solidão. O modo como elas estão escritas, e essas e outras palavras, lembram grafites, como se a laje estivesse inteiramente pichada, o que se refere, claro, a um ato proposital. Pelo sentido das palavras, uma reivindicação, sendo aqui anunciada de forma espelhada, camuflada, cifrada, forma muito compreensível, muito comum, inclusive naqueles tempos, de censura. Censura que própria Lina tinha sofrido, semeando os ideais de esquerda, não tolerados pelo regime, na época, imposto no país, e que levou, inclusive, Lina a interromper o trabalho que vinha fazendo em Salvador, tendo que sair rapidamente, em 64, da frente do Museu de Arte da Bahia. Liber, do latim, significa liberdade, livre de toda sorte de imposição, de censura e dominação. Já a solidão está representada aqui diante daquele vão quase vazio, sob um regime autoritário, já as pessoas têm um pouco de medo de se manifestarem e se reunirem livremente, temendo represálias. Solidão evoca também um sentimento daqueles que partiram, que tiveram que partir, certamente ressentida pela própria Lina. E, se repararmos bem, a construção clássica de uma perspectiva linear, com um único ponto de fuga e tão característico ao Renascimento, aqui também não se verifica.
Ao prolongarmos, eu não sei se dá para ver aí as linhas verdes que eu desenhei, tive a ousadia de desenhar em cima da perspectiva de Lina, a gente não tem um único ponto de fuga, né? Inclusive, as linhas do solo não coincidem com as da de fuga, ela é realmente forçada, e a gente não tem um ponto de fuga comum. Há, inclusive, uma desorientação dessas linhas. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, se a gente prolonga as linhas de sombra, a gente vai encontrar diversos pontos de fuga, inclusive absurdos, como se o orientador, o espectador tivesse em vários pontos simultaneamente. Inclusive absurdos, abaixo do solo, nas linhas verdes, ou a meio caminho, né, entre o teto, entre a laje e o chão. Essa linha azul, por exemplo, que vemos, é um dos pontos de fugas possíveis. A gente vê que ele coincide mais ou menos com a metade realmente no eixo, né, da parte de cima e de baixo do edifício. Quase que coincide quase com aquele personagem que está lá no fundo, que a gente vê um personagem bastante indefinido na escada, a gente não sabe se ele está sentado, em pé, homem ou mulher, subindo ou descendo. Esse personagem, na verdade, ele está, também ele, como se fosse espelhado, né? Como se eu aqui tivesse, a pessoa que observa, o observador, em uma outra escada, espelhada do outro lado do edifício, sendo essa imagem entre o observador que observa e é observado ao mesmo tempo. Alguém falou aqui, acho que foi o Roberto, de púlpito. Achei muito legal isso, porque, efetivamente, essa escada é como se a gente tivesse aqui o púlpito, quem sabe a própria Lina, falando agora sobre essa questão, sobre essas questões que a gente está aqui tratando, né? Se observamos ainda no chão, my God, lá, azul, lá também um espelho, né? O espelho d'água. Enfim, L'Ombra della Sera é muito diferente das peças gráficas, demais peças gráficas realizadas anteriormente e posteriormente ao MASP. Vejamos, por exemplo, essa outra, feita praticamente desde o mesmo ângulo e que, por suas características, podia ser um pouquinho anterior à L'Ombra della Sera. Essa não tem data. Mas aqui o ponto de fuga é central do desenho, não há dúvidas. As cores, e tampouco há cores, né? A gente vê aqui, fizemos o mesmo exercício e a gente coincide, sabe que tem um ponto central, é muito mais claro. Contrariamente à perspectiva anterior, Lina vai trabalhar aqui com colagem em preto e branco e, dessa vez, concentra sua atenção na parte de baixo, não mais naquela parte de cima. A gente pode ver claramente as pessoas em carne e osso, né? A gente reconhece a criança com o pai, um grupo, duas meninas, um grupo lá atrás, que poderia ser uma escola, uma mãe com uma criança aqui, enfim, são muito mais precisas as pessoas. Entretanto, muito diferente, então, daquela forma quase material do desenho L'Ombra della Sera. Inclusive, aqui não há sombra. Entretanto, se as pessoas são muito mais bem definidas nesse desenho, elas são desenhadas fora de escala. Reparemos que, se a gente vê a linha do horizonte, ela coincide... Não é isso. Sim, se reparemos que a linha do horizonte, ela coincide, na verdade, com os olhos desse caboclo, que está ali à direita. Essa, na verdade, é a escala que deveriam ter todos os personagens. Aqui, quem está desenhado na escala real são as esculturas, né? As peças que estão mostradas. A gente vê claramente o museu, o vão do MASP sendo apresentado como uma exposição, ao ar livre, sendo visitado, enfim, cumprindo o espaço de um museu vivo. E reparemos também que todas as esculturas que na verdade, estão assumindo a forma humana são magnificadas, né, frente ao visitante. Elas são fotos coladas ao desenho, muito mais realistas do que os próprios personagens, eles desenhados. E reparemos que todos os objetos expostos evocam representações ancestrais da arte africana, ameríndia popular, totens, estatuetas, pintura rupestre, claramente homenageadas nesse desenho. Lina fazia questão de dizer que o Brasil não fazia parte do Ocidente.
Era um país único por possuir tamanha diversidade de culturas e, por isso mesmo, apto a encontrar um caminho próprio, livre, independente de toda dominação externa. Reconhecia a necessidade de restituir a essência vital dessas tradições que estavam sendo perdidas, excluídas por uma pretensiosa racionalidade moderna. Já desde a Itália, a gente viu isso, tem esses conceitos claramente gramscianos também, Linas estava já a reivindicar essas questões, né? Mas elas são fortalecidas com a experiência que ela vai ter, principalmente no Nordeste, vivida toda a década final da década de 50 e 60, junto aos intelectuais e artistas com quem ela está trabalhando, com quem ela conviveu. Martim Gonçalves, o Glauber Rocha, a gente podia citar o Mário Cravo, Pierre Verger, Vivaldo da Costa Lima, entre tantos outros. Esse grupo com quem ela vai fazer a exposição Bahia, no Ibirapuera, convidada por Martim Gonçalves. Todos eles lutavam pelo reconhecimento de práticas e saberes negligenciados, considerados menores, primitivos ou selvagens, e que seriam a base para a construção de uma proposta civilizatória para o Brasil, em contraposição ao modelo desenvolvimentista e o mito do progresso, então, tão comum por aqui. E aqui eu vou abrir um parêntese para chamar a atenção de o quanto essas preocupações vêm sendo atualmente retomadas, principalmente no ambiente da Latinoamérica, por tradições críticas e alternativas ao pensamento moderno de origem europeu, a partir da noção do bem viver, um conceito plural que engloba um conjunto de ideias forjadas enquanto reação aos conceitos fundamentais de desenvolvimento e também a partir da consciência de um caráter profundamente destrutivo do capitalismo como fundamento econômico da cultura do progresso sem limites, com as consequências sociais e ecológicas que todos nós conhecemos, desastrosas. Alguns autores, e aí eu vou citar o Gudinas e o Acosta, denunciaram a perda dos aspectos afetivos, dos saberes tradicionais, que eles consideram ingredientes básicos, fundamentais, para alimentar essas reflexões, e chamando a atenção para a necessidade de descolonização do saber, apontando a pluralidade e a visão holística da realidade como possíveis explorações para ir além das ideias de desenvolvimento tão próprias à modernidade. E a cultura holística, a característica dos povos indígenas africanos, afirma a simbiose entre os seres humanos e a Mãe Terra. Trata-se, claro, de uma relação sagrada para eles, mas que nada tem a ver com uma visão utilitária da natureza tão própria ao mundo moderno e essa lógica capitalista. Mas é importante entender esse caráter holístico para além do pensamento exclusivamente simbólico e compreendê-lo dentro de uma perspectiva histórica e política, enquanto crítica ao mau desenvolvimento e que estamos sendo conduzidos por essa modernidade. E aí, no MASP, a importância da relação entre museu e natureza, entre paisagem e museu, entendido no sentido amplo, né, fica evidente desde a sua concepção, e da relação dual e simbiótica que o museu vai criar com o parque. Para a Lina, quem condiciona, estrutura e inspira a arquitetura é o existente que inspira e condiciona a arquitetura, e não o contrário. E essa mãe natureza, Lina vai constantemente reverenciar nos seus desenhos, né? Desde os primeiros croquis, não só no MASP, uma série de desenhos maravilhosos que Lina faz nesse sentido. Até mesmo nas maquetes feitas, os primeiros estudos, que datam de 57, essa massa vegetal que vem acompanhando, né, como se fizesse parte do edifício. Também os objetos expostos, quando Lina representa isso, estão acompanhados aqui no vão do MASP, por uma massa vegetal, a exemplo dessa colagem que ela realiza, sempre como a microescala, a gente mostrando o que acontece da relação do edifício com o parque. A gente tem aqui essa visão. No MASP, a intenção de aproximação entre arquitetura e natureza vai ficar cada vez mais intensa, chegando até mesmo a se fundir naquela belíssima escada-flor que já foi mostrada aqui, e um estudo datado em maio de 60, poucos meses, aliás, após a abertura do MAM em Salvador, nos escombros do Castro Alves. Vemos aqui, inclusive, um do croquis à direita, que é desenhado num papel timbrado do Museu de Arte Moderna da Bahia.
e que, infelizmente, não foi realizado aqui para o MASP. O professor explicou justamente por uma questão técnica que eu não sabia, e vai ser realizado, talvez, certamente, servir como inspiração para a escada do Museu de Arte da Bahia, realizada em 63. Mas, até 1965, as fachadas do museu vinham pensadas praticamente cegas, e com abertura restritas ao primeiro andar, dedicadas aos espaços de trabalho. Através destes desenhos, podemos verificar como a materialização da fachada vai se transformando. Nesse estudo sem data, Lina especifica o revestimento da fachada com mármore neve Brasil, as janelas e fita com caixilho de inox, pilares em concreto picotado natural e o vão inteiramente ocupado com objetos, vegetação, muro divisório revestido com plantas, cerâmicas, mosaicos, etc. Estou citando aí. Tal como indica a legenda, né? E também como Lina vai realizar os próprios muros, o muro da casa, tanto da Casa Valéria Cirel como da Casa do Chame-Chame, concebidos em 58, contemporaneamente ao MASP. Observamos também que essa caixa, uma escada central aqui, não leva até o andar da Pinacoteca, criando uma segunda ligação, que é essa rampa que vai até a Pinacoteca. E a gente pode observar ainda aqui a calha lá em cima pintada de azul, que, num desenho mais tarde, 17 de setembro, passa a ser vermelha essa calha. E Lina lá faz questão de escrever com uma notinha, pintura vermelha e azul. Já a estrutura pintada de branco. Agora a gente tem placas pré-moldadas, os caixilhos já não são mais uma janela em fita, mas pontuais, e, como explicava também o professor, essas placas de concreto, onde plantas são acopladas, né? Esses musgos são pendurados. Por uma questão técnica também, parece ser, não foi realizado. Observamos que o projeto prevê esses muros vegetalizados, pelo menos até 65, no momento em que a obra do edifício, na verdade, já estava bastante adiantada. Lina afirmará que a decisão de substituir o muro pelo vidro é tomada na segunda fase da obra, a partir de 1966, quando o canteiro seria reaberto. E ela mesma relaciona a primeira ideia do muro-jardim com um fervor criativo ligado à situação do Nordeste. E aí eu vou ler. Na projetação do Museu de Arte de São Paulo, da Avenida Paulista, procurei uma arquitetura simples, uma arquitetura que pudesse comunicar de imediato aquilo que no passado se chamou monumental. Isso é, o sentido do coletivo, da dignidade cívica. Aproveitei ao máximo a experiência dos 5 anos passados no Nordeste, a lição da experiência popular, não como romanticismo folclórico, mas como experiência de simplificação. A decisão de modificar esse aspecto exterior do MASP, para além do aspecto técnico, eu acredito que essa fachada opaca, que se transforma em fachada de vidro inteiramente transparente, também poderia ser considerada como metáfora de um grito libertatório em nome de uma sociedade que reage frente a esse túnel negro que se abre diante de si. A transparência do vidro traz a cidade para dentro do edifício. Desde ali, o espectador a apreende, tornando-se ele mesmo ator dessa realidade. Alguém falou em Brecht. Trata-se de um desafio, ou, como a própria Lina escreveu, uma provocação. Outra vez eu cito Lina, e aqui ela fala, quando se reabre... italiano, peraí, vou traduzir. Quando se reabre o canteiro, eu havia me tornado uma outra pessoa. Eu tinha vivido a Bahia, encontrado um Brasil autêntico, não aquele dos imigrantes europeus. E aí uma crítica a São Paulo. E a frustração seguida depois da crise de 64, não me dissuadiram de um programa de construir alguma coisa de heterodoxo e de provocatório. No momento em que Lina realiza o desenho L'Ombra della Sera, em 5 de novembro de 65, já haviam passado 1 ano e meio de sua saída de Salvador. A data, divertido, corresponde exatamente a um mês antes de Lina completar 51 anos. Entretanto, vimos que algo mais grave ela parece anunciar. Apenas 49 dias separam este desenho que a gente viu aqui antes de Ombra della Sera, a fachada musgada, e esse aqui. Ao refrescar um pouco a memória histórica, percebemos que entre os dois desenhos, Castelo Branco baixa o AI-2, em 17 de outubro de 65, estabelecendo que o Congresso
As eleições para presidente e vice-presidente seriam agora realizadas por maioria absoluta no Congresso, com voto nominal, em sessão pública, para evitar as surpresas do voto secreto. Além disso, dotava o presidente de amplos problemas, problemas também, efetivamente, amplos poderes, mas principalmente no que se dizia respeito à segurança nacional. Uma das medidas mais inquietantes era a extinção dos diversos partidos políticos, sendo que agora eram reduzidos a 2, os aliados do governo, a Arena, e a oposição, o MDB. Na verdade, Lina está realizando L'Ombra della Sera exatamente 19 dias após o AI-2. E se observarmos um pouquinho mais de perto, lá na esquerda do desenho, a gente vê escrito com palavras menores, ala, que em português significa fila, bando, facção, grupo de pessoas com ideologias afins. A proximidade das duas palavras, ala liber, parece ganhar todo o seu sentido naquele momento em que os partidos políticos acabavam de ser extintos. Partido Livre. Em italiano, a língua escolhida por Lina para intitular essa aquarela, também a proximidade das duas palavras foneticamente poderia ter alla libertà, ou seja, um claro chamado pela liberdade. E mais ainda, se tivéssemos lido em espelho, de baixo para cima, liberá-la. Enfim, entendemos que essa aquarela é concebida como uma forma de alerta, uma reivindicação, como um grito calado no peito. Essa aquarela reflete claramente, certamente, o clima de insegurança e medo que gradativamente foi instalando-se no país a partir de meados dos anos 60. Como se a situação agora estivesse virada de cabeça para baixo e que tudo aqui parece inverter-se. Esquerda, direita, figura fundo, vida e morte, em cima e embaixo. Uma situação que se apresenta confusa e sombria e os sonhos, de repente, transformados em pesadelo. E, por uma infeliz coincidência, Lina estaria desenhando essa aquarela agora mesmo, nesse preciso momento, dia 5 de novembro, passados 53 anos. Mas antes de encerrar, eu chamo a atenção para esse último desenho, uma esplêndida aquarela que Lina realiza 2 anos e meio mais tarde, precisamente em maio de 1968, poucos meses antes da inauguração do museu. Ou seja, quando o edifício já estava praticamente pronto. Praticamente pronto significa dizer que não é um desenho destinado a explicar a obra para quem quer que seja, como alguns dos estudos que a gente viu anteriormente. Essa aquarela difere fundamentalmente daquela intitulada L'Ombra della Sera. Aqui o ponto de vista, a perspectiva utilizado é central. Lina volta a apresentar o vão de forma frontal, o edifício é rodeado de vegetação e ele é apresentado como um todo, inclusive os andares inferiores, né? O vão está em uso, é um ambiente alegre, lúdico, multicolorido, inspira festa, alegria, solidariedade e paz. Um lugar vivo, no sentido amplo da palavra, e sempre relacionado com a natureza, que aqui a gente vê também, não só rodeando o edifício, mas também com o fundo do Parque Trianon. Ora, maio de 68 é justamente quando se dão as primeiras manifestações na França contra todo tipo de autoritarismo, um movimento que evoca a liberdade como uma arma absoluta, clamando pela livre expansão, pela igualdade de sexo, de raças, pela liberação do corpo e da mente, do desejo e da imaginação. Momento em que os sonhos são reivindicados como direito e como possibilidades reais. O que Lina nos apresenta aqui é um cenário, palavra entendida aqui no sentido situacionista, ou seja, um cenário criado para forjar o presente e construir uma outra realidade, subvertendo a existente. Um cenário capaz de provocar outras reações espontâneas, desencadeando uma série de atos criadores. O jogo é entendido no sentido situacionista como representação concreta da luta por uma vida à medida do desejo, onde o elemento de competição seria abolido, dando lugar a uma concepção muito mais coletiva. A criação comum de ambientes lúdicos e a abolição da distinção entre o jogo e vida cotidiana era a principal meta da Internacional, pois a toma em valor do jogo era entendida dentro de um contexto ideológico claramente definido, atuando com crítica e subversão completa dos ideais burgueses de prazer. No contexto brasileiro, também Hélio Oiticica, gostaria de lembrar, percebeu a importância do jogo inventivo e do lazer não condicionado no comportamento popular.
Chegou, inclusive, a formular, no final dos anos 60, 67, se não me engano, a noção de crelazer, que foi ridicularizada na época, né, tratada de ingênua, infantil, utópica. Oiticic estava propondo a prática do lazer sem nenhuma finalidade específica, o ócio como busca de outra forma de estar no mundo, tal como pensaram os situacionistas e como Lina, inclusive, vai fazer mais tarde no SESC, criando uma ilha de lazer enquanto elemento multiplicador. Sim, 1968 indicava uma mudança radical de comportamentos, onde uma parte da sociedade civil expressava-se exigindo mudanças estruturais aqui e agora. Estou acabando. Tanto a nível social, político, como cultural. Observemos que tudo nessa aquarela evoca movimento. Diversos brinquedos descrevem o movimento de rotação, o carrossel de animais, a roda das crianças, essa bola que parece as crianças também estarem girando, os cataventos no céu, atrás do mastro, em volta do mastro, esses tobogãs que parecem mais fitas, evocando talvez o jogo tão popular do pau de fitas, onde as pessoas trançam e giram para um lado e para o outro, trançando e destrançando uma trama, para logo desfazê-la. Esse ir e vir também tão acentuado em todos os elementos de união da obra de Lina Bobardi, nas escadas, as passarelas, os vãos, lugares de passagem, onde o tempo se alarga e apenas pode ser dimensionado pela experiência humana. O ato de passar de um lado a outro, do ir e vir, torna-se análogo a um ato ritualístico, uma viragem, uma inversão de papéis. No sentido antropológico, a intenção do ritual é sempre uma inversão, uma metamorfose, uma reversão para a vida, podendo configurar-se, inclusive, como metáfora de subversão da ordem que a vida decorre. E, no MASP, esses movimentos vertiginosos são múltiplos. Sim, os desenhos de Lino clamam pela cultura da vida, contrária à cultura da morte. E essa noção coincide com aquela do viver bem, que eu dizia antes, ou do conviver bem, que não é igual a viver melhor nem às custas dos demais. Ao contrário, o bem viver entende que a qualidade de vida não pode ser reduzida nem ao consumo nem à propriedade. Ela deve ser construída desde outros caminhos, abrindo outras formas de conceber e pensar o nosso mundo, que supõe a convivência comunitária, a igualdade social, a equidade, a solidariedade, a justiça e a paz social. Dessa aquarela exala um espírito utópico libertário mais do que fundamental hoje. Mas utopia é entendida aqui como uma força ativa que se engaja pela transformação desde já, sem esperar o amanhã. Oposta à utopia moderna, progressista e ilusionista, da promessa de um futuro, sabe-se lá quando virá. Utopia, portanto, entendida como confrontação crítica a uma realidade que pode ser reinventada coletivamente, sim, desde desejos, desde sonhos e metas a perseguir e a realizar. Era isso. Obrigado novamente pelas excelentes exposições. Eu queria falar com o Guilherme Wisnik, que eu chamo de Guilherme, uma questão assim para pensar esses museus transformados em monumentos e em ícones. Então você trouxe muito essa proposição moderna que vai para a arquitetura da destruição da aura na obra de arte, e eu fiquei pensando que mecanismos jogam a favor desse desfacelamento da aura e outros que jogam contra, pensando até na fala da Olivia em relação à pichação, que a Lina põe ali nos desenhos, né, pichações e tal, que ela faz uma linda análise. E por outro lado, existe uma noção de preservação e mesmo de ícone e de totem mesmo dos museus, assim, de colocá-los como representantes de uma identidade, de uma nacionalidade e de um tempo que tem que ser cristalizado. Enfim, de que maneira há um movimento pela destruição da aura em proposições como essa, e como no tempo há movimentos contrários em tornar a arquitetura. Eu já escutei que tem colecionadores de casas modernistas, enfim, que existe um movimento de ressacralizar essa arquitetura moderna. Eu queria te escutar como que você observa isso na produção modernista. Tá legal. Obrigado pela questão, ela é instigante. E, de fato, vamos dizer o seguinte. Primeiro, tinha uma imagem que era muito importante para o meu argumento, que eu estava na pressão ali do tempo e deixei de mostrar. Mas todos vocês conhecem.
é aquela em que a Lina está com o quadro do Van Gogh no colo, no canteiro de obras do MASP, né? Na verdade, é a imagem mais importante para o argumento dessa ideia da destruição da aura. Quer dizer, aquilo é absolutamente profanador e é uma situação que hoje seria impossível, né? Ela deslocar a tela do Van Gogh e está com ela ali numa situação, digamos, muito desprotegida em meio à obra, né? Mas é exatamente a afirmação muito forte dessa mesma ideia, que é a da profanação geral, né? A ideia de que esses objetos são valiosos, mas não são sagrados, e eles têm que ser colocados numa relação outra. Já vou chegar na resposta da sua pergunta, mas eu estou querendo completar um argumento que ficou incompleto. No final da vida e da carreira da Lina, né, uma das últimas coisas que ela faz, e uma que é muito potente, nessa eu já entro biograficamente na história, porque em 1985 eu tinha 12 anos e vi essa exposição, Entre Ato para Crianças, uma das exposições de abertura do Sesc Pompeia que ela fez. Nessa exposição, no meio de brinquedos que existiam ali, ela projetou edifícios de vidro, que eram edifícios de vidro ou de acrílico, edifícios conhecidos de São Paulo, e dentro desses edifícios, que eram maquetes, tinham formigas e baratas vivas, né? Era muito impressionante, era uma exposição para crianças, eu era criança, e fiquei completamente siderado com aquilo. Depois, eu não encontro fotos disso, não sei se você tem no Sesc já... Aquarela, sim, pois é, mas fotos... Eu lanço aqui um apelo, se alguém, por acaso, fotografou na época, que nos diga. Então, assim, digamos, o final da carreira da Lina é absolutamente radical em relação a essa ideia, né? Mas aí, o que você me pergunta, para ligar com esse complemento de argumento... É verdade, tem um processo, digamos, o andamento moderno é um andamento de dessacralização, de rompimento com a aura, e isso tem um limite histórico, né? Ainda longe da arquitetura da Lina, talvez o limite histórico a gente possa ver no andamento dos trabalhos pós-minimalistas, né, dos artistas, sobretudo norte-americanos, quando vão para o deserto, né, quando abandonam completamente a instituição, né, da galeria de arte ou do museu e vão fazer trabalhos diretamente no mundo, longe de tudo, não comerciais. Mas depois disso há uma volta, né? O próprio Robert Smithson cria o conceito de site, non-site, né? O non-site é a maneira de mostrar esses trabalhos de land art dentro da galeria. Quer dizer, depois da explosão total, há uma volta para dentro do museu, uma volta para a instituição, né? É um paroxismo dessa situação. E é possível dizer que há uma auratização da obra da Lina hoje em dia, né? Foi comentado aqui antes, inclusive. Marcelo falou, naquele momento ninguém conhecia, não falava dela, e hoje em dia ela é arroz de festa. Então, os próprios situacionistas também, né? Hoje em dia, o Gordon Matta Clark, é toda uma geração que hoje em dia se tornou absolutamente celebrada. E isso é uma contradição da própria ideia. Agora, os trabalhos da Lina respondem com violência a isso. Eles não se deixam... eles não são dóceis, né? Eles não se acomodam facilmente a essa reauratização. Então, isso gera um processo interessante. Eles não permitem isso, né? Assim como a FAUSP do Artigas também não, eu acho. Barry, você comentou, eu fico pensando muito nessa questão da temporalidade, que os prédios são concebidos num período histórico, sobretudo no Brasil, que as obras costumam demorar bastante, são concluídos em outro período, mas essa arquitetura de 68, que você traçou esse paralelo, ela repercute o pós-guerra, né, esse otimismo e esse período de reinstauração depois do horror, e de certa forma tem uns paralelismos com o tempo presente. Então, eu queria que você comentasse qual
qual foi a arquitetura que foi produzida, né, para a arte contemporânea nos últimos tempos, se ela tem paralelo com essa arquitetura, como que você vê isso? E uma pergunta da plateia que combina com essa que eu formulei, se você comparou Lina e Mies, se os dois vêm de tradições diferentes, mas ambos têm um desafio de interpretar e de atuar sobre a cultura americana. Então, eu queria que você comparasse tanto esse contexto alemão, americano e brasileiro, no caso da Lina, e também essa temporalidade que você narrou dos anos 60 como resultado daquele otimismo, com a arquitetura produzida nos últimos tempos, se ela guarda alguma semelhança, já que a gente viveu um período de otimismo agora marcado por essas interrupções, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que vivem também momentos políticos parecidos agora. Complicated question, because you asked me about temporality, and then there are two different times in the question. Well, there are at least three parts to this question. One which has to do with the 1960s. Another one asks for a relationship to right now, exactly 50 years later. I think it's rather extraordinary. Who could have predicted the meaning of this 50th anniversary? And then the third, I suppose, was an invitation to reflect on whether there was a validity to bringing together such diverse things as Sao Paulo, Berlin, and, well, New York, Chicago at the same moment, but also contained within it a suggestion that I didn't develop, which is extremely interesting, and we were talking about two émigré architects. All three of them, in fact, were émigré architects. And if we had developed further on the model of I.M. Pei, of course, he was never intending to spend his career in the United States. He hoped to go back to China. So we have three people who are in exile. In the case of Lina, we can't say a kind of political exile, since she leaves actually after the war, but in any case, and she has a very complicated relationship, obviously, to the fascist past. So let me try to divide this up and see if I can tackle it, and you should redirect me, because you asked your question in Portuguese and I heard it in English, so we don't know what happened there between optimism and pessimism. And of course, and this is something I was talking during the break a while ago with Marcello about the Praça dos Artes, this fact that buildings take an extremely long time to build, and whether they're religious buildings in the medieval past or whether they're cultural projects in the late 20th and early 21st century that spread over a very long period of time, and leads, I suppose, to the issue for the historian or the art historian, architectural historian, of whether we should freeze our understanding of buildings in the moment of their birth, the meeting of intentionality of architect-client society, but these buildings are often delivered a long time afterwards, and so how does the project respond to these shifting times? So I think we've seen in each of those projects that they have roots in a kind of optimism. They have roots in a belief that architecture can embody a concept of ideal relations. I think for me the comparison the reason I gave more time to Lina and Mies than to I.M. Pei, who I use somewhat polemically to talk about what happened to the dream of the Democratic Museum in relationship to urban renewal, but I think both Lina and Mies, in extremely different ways, had an idea of the building that could be a container for the unpredictable. And we don't think of Mies and Lina together at all. I think almost when we hear Lina saying, I want to deal with those cultural elites, I suppose if you're from Sao Paulo, you think, oh, these are talking about the bourgeois and their mansions and the descendants of the coffee barons. But if you're not Brazilian, you probably think, oh, maybe Mies van der Rohe, she thinks, is an elitist, or Walter Gropius is an elitist, or
these figures of the so-called international style. But they both had this concept of how to build a monumental container and its adjacent space, which they had the optimism to hope might also accommodate change and accommodate the unknown. I think Lina embraced it much more fully than Mies. So now, how to turn? So there was another part to that question, which was the relationship to. I think you expressed it as American culture. I don't think that Lina was necessarily immediately thinking of American culture. We could say consumer culture in a certain way, commercial culture, or the culture of, kind of object fetish of the commodity. And I think both of them are thinking of that in very different ways, but there's a surprising encounter of both of them aware of it as a problematic. I don't think of Mies as someone who would have... It's interesting that Mies was also engaged in picking Paul Klee for the opening exhibition. So the kinds of things that Lina is interested in exhibiting in the mid-1960s and the kind of things that Mies is interested in have nothing to do with one another. Although, actually Mies designed a project where he used his free-span structure to suggest a possibility for a highway restaurant. So he was not totally unaware of popular culture. Now, how do I segue from that to your question about our contemporary moment? I can only throw out a provocative thought. It's maybe for all of us to discuss. Maybe it's a topic for a different seminar. But one of the major themes that has preoccupied younger architects now for the better part of a decade is the possibility of a participatory architecture, the possibility of an anti-heroic architecture. It's for this reason as well that part of the current fashion for Lina Bo Bardi, which has both its upside, which I think you evoke, the possibility of turning Lina Bo Bardi into a saint where we no longer respect what is provocative and meaningful about her work. On the other hand, part of her celebration has to do with the fact that the legacy of this work is in tune with this participatory moment in one way or another. Although I would say, as a side note, one of the problems of this participatory moment that we've been living through for the last decade is it's very anti-architectural. It would not actually accept the image that's on the screen, which is an extremely strong architectural design. There's a kind of one of its problems is a sort of rejection of the role of the architect as form giver. And so to try to convert Lina into some kind of forerunner of participation is to get rid of the dialogue, tension in her work between participation, openness, and really strong form giving. So I think in that way we're in a very different moment than the 50 years ago than in the 60s, but with the political shifts that are happening everywhere, from Hungary to the United States to Britain and now to Brazil in this season of the 50th anniversary of the 60s, the question is open. How will all of the architectural interests of the last years, which have been extremely vibrant, but have had a little bit of a problem, I would say, of retreating to exhibitions. I myself am guilty of it. To retreating to exhibition spaces, to retreating to biennials, and not necessarily engaging with a larger public. How will they survive in the changing political environment with which we're in? I just say, while I have the microphone, one last thing. I was incredibly impressed yesterday at Ibirapuera to walk into Niemeyer's biennial building, and all of the security apparatus at the entrance has been removed. It's absolutely remarkable and seems completely out of sync with what I know is a mood in this country at the moment. So that's just a last inconclusive thought. Guilherme, só queria fazer um adendo à minha... Posso fazer agora ou faço depois? É muito rápido. Na verdade é o seguinte, eu acho que a obra da Lina ainda está muito longe de ser auratizada.
né? Isso acontece de verdade com figuras que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa. Os nossos aqui, quer dizer, há um interesse renovado muito grande pelo trabalho da Lina, de diversas partes do mundo, inclusive aqui, mas o trabalho é muito maltratado, né? Demorou muito tempo para agora haver uma reversão dentro do MASP, foram 19 anos de descaso absoluto. O Instituto Lina sofre enormemente para ter verbas para conseguir fazer o seu trabalho de preservação e exibição do material. Então, assim, dizer que há uma auratização é quase cínico diante de um contexto absolutamente terrível como esse. E é o caso brasileiro, quer dizer, o mesmo processo se dá com Hélio Oiticica e o acervo dele incendeia, né, e perde tudo. Então, é muito diferente. Eu acho que precisava fazer essa correção na resposta. Olívia, achei muito interessante a sua fala, porque você traz, você trabalha em cima dessa noção de processo da arquitetura da Lina, né? Que foi esse prédio foi sendo processado e alterado, e você vai na minúcia ali de um momento específico. Eu fiquei pensando, assim como tem essa questão da temporalidade, que os prédios demoram para ficar prontos, tem outras coisas que nascem com os prédios que demoram para serem disseminadas. Então, de certa forma, essas suas falas sobre descolonização, sobre a importância da natureza no projeto, elas vão aparecer com mais destaque hoje, assim, na discussão de arquitetura. E aí eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim, de que maneiras esse projeto aponta discussões que só foram sendo disseminadas e compreendidas décadas depois, como essas duas questões de descolonização, de colocar em pé de igualdade a arte ocidental e a não ocidental, a questão da natureza. Como é que isso aparece aqui no projeto? Alô? Está funcionando? Tá? Ok. Essa questão da natureza, na verdade, eu comecei a tratar, estou falando de mim, na obra de Lina, efetivamente, quando a gente observa o MASP tal qual, assim, no primeiro momento, acho difícil, logo no início, a gente pensar nessa questão da natureza. Pelo menos estou falando da minha experiência, minha aproximação à obra de Lina. Meu questionamento partiu de uma casa que ela tinha feito, a casa do Chame-Chame, com a qual eu tinha uma certa aproximação, porque uma amiga minha, vizinha, que por certo está aqui, a Rose, morava pertinho. E eu passava, quando ia para a casa dela, em frente a essa casa da Lina. Nunca entrei na casa, mas tinha aquele interesse, né? E, na verdade, eu não sabia que aquela casa, no início, era obra de Lina Bo Bardo, soube muito tempo depois. E aí, quando comecei a trabalhar, a pesquisar a obra de Lina, também caí nessa contemporaneidade entre aquela casa e o museu, que eu era, como dizia Marcelo Ferraz, na Faculdade de Arquitetura, quando a gente estuda, ninguém fala de Lina. E a gente não conhece absolutamente nada da obra de Lina, e a gente não tinha algumas coisas que tinham sido publicadas, eram em revistas e tal, mas não necessariamente na biblioteca de Salvador, da Faculdade de Arquitetura, a gente tinha acesso. Então, assim, realmente era muito pouco, né? Então, as coisas que a gente ia estudando, trabalhando, foi a partir do Instituto, né, do material que a gente começou a trabalhar. E aí com muita... a minha questão é como é possível uma pessoa que está construindo ao mesmo tempo aquela casa que é totalmente vegetalizada, com esse edifício que é totalmente transparente. Eu não tinha nenhum acesso aos desenhos anteriores. Então, efetivamente, isso vai sendo apreendido e percebido a partir dos desenhos, a partir do contato com a obra de Lina, a partir dos desenhos que vão sendo, que eu, particularmente, vou descobrindo naquele momento. Claro que os colaboradores de Lina tinham essa visão já, provavelmente, antes. E a gente demorou muito a ter acesso, a começar a poder publicar a obra da Lina. Inclusive, quando eu entrevistei a Lina, eu falei para ela, mas não tem quase nada publicado sobre você. Como não? Você também? Já não basta o Marcelo, que quer fazer um livro? Ela me falou isso, né? Aí ela falou, não, quem constrói, quem escreve, não constrói. Algo assim. Então, é verdade que a aproximação do material mesmo, que eu acho que a gente começa a perceber. E aí começa a fazer essas relações, natureza e tal, com
com o trabalho dela. A outra parte da sua questão era em relação à descolonização. Não sei, eu acho que isso tem a ver com a vivência, já como eu falava antes, né, desde quando você começa a perceber o caminho da Lina, o trabalho que ela vem fazendo desde da Itália, com a questão do popular, se questionando, inclusive, o momento que Lina vive a guerra, né, de perder sua casa, de ter que não mais refazer o que era feito antes, mas de pensar a partir dos destroços, a partir do vazio, o que fazer. E eu acho que essa desconstrução começa na cabeça da Lina bem antes, né? E a gente vai entendendo pouco a pouco. Eu acho que a chegada da Lina no Brasil, e particularmente a relação dela com a cultura popular, os artistas na Bahia, a arte negra, eu acho que isso contribui muito com essa descolonização do saber da ideia moderna. Claro que Lina pertencia a um grupo, já na Itália, que estava, né, questionando o grupo do Tim Tem, enfim, junto com Rogers, essa questão do moderno, né, que estavam já trabalhando essa desconstrução do ideário moderno. A ideia do social moderno guarda, mas a ideia da linearidade, da história como um processo, como uma verdade única, ela está sendo desconstruída pela própria Lina muito antes. Não sei se eu respondi sua questão, mas enfim. Obrigado a todos que participaram, agradeço muito aos palestrantes, ao debate e até o próximo seminário. I'd like to add one thank you, which is not for inviting me, which I already thanked you for, but is to thank what some of you probably haven't heard, which is you have absolutely superlative interpreters here. The translation has been amazing. Thank you very much to the interpreters.